Ontem você estava voltando e falando nos seus stories sobre a situação de Guarulhos. Eu acabei de ver uns updates. E eu queria muito que você contasse e até aproveitasse o espaço para também a gente Nossa, pedir ajuda. obrigada. Bom, eu vou, então, postar de novo no meu Instagram o @ da Suane, Uhum. que é uma ativista pelos direitos humanos. Ela trabalha contra o tráfico de humanos ao redor do mundo inteiro, né? Enfim, ela tem um trabalho muito lindo no Mulheres do Brasil. E o que aconteceu foi o seguinte, né? Regime Talibã, tem várias pessoas que vieram refugiadas do Afeganistão. Elas venderam os seus bens, os seus recursos. Muitas pessoas, a maioria das pessoas que estão lá são altamente capacitadas. Tem jornalista que era celebridade no Afeganistão, né? Denunciando as barbáries do Talibã. Juristas, advogados, professores, ativistas. Enfim, tem mulheres, né, que estavam já, porque a ocupação foi em 2002, né? Uhum. Então, desde a queda do regime do Talibã, estavam lá vivendo as suas vidas e elas tiveram que... Algumas dessas pessoas receberam, né, avisos, né? Saia ou... ou vai ou vai. Vieram para cá várias gestantes, muitas crianças mesmo, e estão acampados perto ali no Terminal 2 de Guarulhos. A gente está conseguindo, através de uma mobilização mesmo, um mutirão básico, porque algumas dessas pessoas ficaram 10 dias sem tomar banho. Então, tá rolando uma arrecadação de dinheiro mesmo, né? Eu compartilho a chave Pix da Suane, ela faz depois toda uma prestação de contas e tal. Para tentar alocar essas pessoas. Aí tem o que é agora o mais importante. Tem gestantes. Eu acabei de descobrir que uma das gestantes ela já está com dois dedos de dilatação. Então, você imagina é um grupo muito unido, no sentido de não queremos nos separar, porque eles já estão com muito medo, eles já estão muito acuados, tem muita dificuldade de comunicação, porque são poucos que falam inglês, e mesmo aqui no Brasil, quem é que se comunica em inglês também, né? Com facilidade. Então, eu tava agora esse final de semana não, agora esses últimos dias olhando assim pra sala da minha casa, pensando, gente, quantos cabem aqui? Sabe, tipo, pra ver, colocar um monte de colchão e virar, assim, abrigo, mas não tem muito como separar algumas famílias, né? E são famílias muito grandes e também é uma coisa que tu não pode abrir a tua casa pra ficar por vai ficar 3 dias. Uma mulher recém-parida, a minha ideia era levar ela e a família dela lá para casa, mas também a família é muito grande. O ideal, assim, então eu vou chamar aqui a ajuda do Airbnb, porque o Airbnb, ele tem um programa internacional de ajuda a refugiados, só que esse programa, ele não existe no Brasil, não que a gente saiba. Então, se alugar duas casas bem grandes, que comporte bastante gente, temporariamente, porque são pessoas que querem aprender português, são pessoas que podem ser muito úteis aqui no nosso país. 6 homens solteiros conseguiram ser alocados em uma mesquita. Eles foram meio que... sabe, apostando, porque tem muita gente que não quer sair de lá por medo mesmo. Eles foram alocados em uma mesquita e alguns deles já estão até trabalhando. Então, assim, se conseguir um espaço grande para que possa ir blocado mesmo com esse povo que está lá, seria fantástico. E pensar que é isso, as pessoas saíram de lá para fugir de um regime... né, autoritário, para dizer o mínimo, né, um regime que mata as mulheres e que mata os homens, enfim, mata qualquer pessoa que não concorde com toda a ideologia deles. Então, eles não vieram a turismo, eles vieram para trabalhar, eles vieram para sobreviver. Pra fugir daquilo. E com muitas crianças e com essas gestantes. Imagina, essa gestante, ela viajou do Afeganistão até aqui com 9 meses de gravidez. Assim, não é nem permitido por companhias aéreas uma gestação tão avançada pegar Nessa voo. altitude, né? Então, porque pode entrar em trabalho de parto no meio do voo. Então, ela chegou aqui já com as primeiras contrações. Então, a gente está tentando fazer, de alguma forma, com que a primeira casa desse brasileiro que vai nascer não seja o chão do aeroporto. Caramba. E aí, você já tinha postado isso ontem nos seus stories? Já tá postando de uns dias, né? Desde, acho que tem uns 3 dias, assim, que eu fiquei sabendo dessa situação. Perfeito. E através de uma amiga que é doula, é advogada, e ela é ativista também.
Então, já conseguiram algumas obstetrizes para examinar, porque não tinha só essa gestante, tinham mais 2. Então, as 2 gestantes, elas conseguiram já sair de lá com as famílias, mas tem ainda muita gente lá. Mas independente de ser gestante ou não, é majoritariamente mulheres e crianças nesse grupo. Tem algumas pessoas que estão fazendo, né, indo lá levar alimentos, itens de higiene, colchões, cobertores, mas tem que dar um jeito de acomodar o máximo de gente possível em um lugar para que eles possam tirar desde documentação até as coisas. Tomar banho e começar a tocar a sua vida daqui, sabe? Eu acho que isso tudo que você tá falando é tão fundamental, não só para resolver isso que tá acontecendo agora, mas hoje em dia também tem se debatido muito a importância do indivíduo, né? Porque a gente tá com uma desesperança gigantesca e o fato de você usar todo o teu conhecimento, todo o teu espaço e comunicar isso incansavelmente, se posicionar, mostra a importância que cada um de nós que tem acesso e que tem às vezes pessoas, coisa que talvez não existiria anos atrás, isso mostra o quanto a gente tem a capacidade de transformar real, porque é muito, quando a gente vê pelo menos, sei lá, as eleições de 2018, só fazendo um parênteses aqui, muita gente ficou muito envolvida por esse sentimento, principalmente porque foi junto às eleições, a morte da Marielle. Nossa. Então, o baque que veio depois disso é o que a gente faz sozinho. Se aconteceu o que aconteceu com a Marielle, se a Marielle foi assassinada, o que a gente faz sozinho? Então, eu acho que essa conversa toda, ela é uma injeção de esperança e força que muita gente, e eu também estava precisando, porque a gente consegue ficar muito assustado. E você não arreda o pé. Você usa todos os seus espaços para comunicar. Quando eu vi, isso assim, é muito importante. eu achei incrível. De muito. Verdade, assim, porque é de uma responsabilidade. E até você falando e pedindo ali, eu vi que você marcou o Airbnb pedindo, porque o aeroporto de Guarulhos vai fazer alguma coisa, mas vai levar tempo, né? Pra conseguir criar esse espaço, pra poder minimamente receber essas pessoas. Então, elas estão lá 10 dias sem tomar banho, assim. Não, mas agora mais de 10 dias, assim. Caramba. E aí é muito louco na nossa cabeça pensar assim, cara, eu moro ali perto do Minhocão e é muito triste, assim. Enfim, são cenas que de verdade, a gente tenta se anestesiar pra gente conseguir dormir. A quantidade de famílias que estão morando lá naquela situação desesperadora, com também criança pequena, gestantes, famílias inteiras que passaram a viver em situação de rua nesses últimos anos e principalmente depois da pandemia, né? A gente voltou pro mapa da fome, as pessoas elas estão com fome. E a fome é urgente. E aí, por que toca também? Por que acho que me tocou tanto, né? Beleza, tem as ONGs que eu ajudo, eu faço o que tá no meu braço, onde meu braço alcança para poder ajudar quem tá vivendo aqui no Brasil. Inclusive, sigam o Padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho fantástico com moradores de rua. Mas o que eu pensei muito foi depois de uma conversa que eu tive com um Uber que tava... Eu perguntei pra ele, eu falei, porque eu tava pensando em hospedar na minha casa, né? Você hospedaria um grupo de 9 afegãos na sua casa que são pessoas que não têm onde ficar, não tem como tomar banho, não tem o que comer e tal. Ah, não sei, porque minha casa é pequena e tal, não sei o que, mas se eu tivesse espaço, eu abri. Depois eu perguntei pra ele em quem ele ia votar, quem que vocês acham? Se eu tivesse espaço, eu daria sim. Né, eu falei, porque a gente pensa, Afeganistão, muita gente tem medo, né, do Afeganistão. Mas pensa que se fosse a gente fugindo de um regime como o Talibã aqui no Brasil e fosse pro Texas, será que não iam ter medo desse grupo de brasileiros? Eles assistiram turistas. Exatamente. Então, assim, é muito tu tentar exercitar a empatia no máximo nível, porque tem uma barreira linguística, religiosa. Eu conheço muito pouco sobre a religião, então eu já tava pensando até o que eu vou servir pra eles comerem, sabe? Então, acabou que não foi, tá? Ninguém lá pra casa, mas eu tô tentando mobilizar através de outras... Mas o que você tá fazendo é isso. Você tá usando uma força individual... que é sua e é o que você pode manejar ali de recursos. E você está conseguindo direcionar junto com marcando, incentivando, enfim, empresas e dando voz não, né? Mas dando mais espaço e ecoando vozes de pessoas que já estão envolvidas e lutando por isso há muito tempo. Eu acho que essa conversa inteira, ela mostra o papel dos comunicadores atuais nesse momento que a gente está vivendo. Se você não pode fazer, não pode colocar na sua casa, se você sente que não depende de
você, a gente consegue comunicar, a gente consegue direcionar esse desejo que tá todo mundo de fazer alguma coisa. As pessoas querem fazer, só que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que às vezes a gente simplesmente não sabe por onde começar ou o que fazer. E você já direcionou, Airbnb, vamos deixar esse pedido aqui, né? Por favor. Posso só deixar Claro. o Instagram da Pelo amor de Suane? Deus. É SWANY, Suane Zenobini. Ela tá o tempo todo lá agora em Guarulhos. Ela tá fazendo um trabalho incansável e de fiscalização também lá com alguns órgãos que trabalham no aeroporto. E então, assim, sigam ela. Ela tem alguns posts de destaque ali de como ajudar. Porque é isso, gente. Pra entrar em trabalho de parto no Imagina. aeroporto de No Guarulhos. chão do aeroporto. Né? E se porque são afegãos. Não, tem um brasileirinho vindo aí, alguns brasileirinhos vindo, porque essas crianças, elas estão com visto humanitário, essas pessoas todas, né, estão com visto humanitário, e muito provavelmente vão virar cidadãos brasileiros. Então é isso, né? O planeta é um só. Exatamente.